Imagina o seguinte, Kazuya é um garoto universitário de 20 anos que acaba se envolvendo em várias confusões após alugar uma namorada de aluguel. Inclusive acaba se apaixonando por ela. Além disso, várias outras garotas o rodeiam. Todas estão interessadas nele, o que deixa o garoto indeciso e confuso em várias ocasiões. O anime de que estamos falando é Kanojo Okarishimasu. Ah, e não se esquece de comentar Kanojo aí nos comentários. Selecionaremos algumas das pessoas que comentarem para as agradecer na aba comunidade. Eu sou a Caça e agora fiquem com o vídeo. Após a quase declaração de Kazuya, o garoto fica se lamentando do fato de que ele é um encosto na vida de Mizuhara. O mesmo também se vê imaginando como ela vai desempenhar na peça, até que Kazuya resolve que vai assistir a peça, só que disfarçado. Chegando o dia da peça, nosso protagonista está bem empolgado, inclusive chamando bastante atenção logo na entrada. Então finalmente chega a hora do início da peça. O local está lotado, o que deixa Kazuya nervoso. O que ele não percebeu é que Sumi estava logo atrás dele, mas como ela é muito tímida não tentou contato. Enfim, a peça começa. Kazuya não vê a hora de Mizuhara aparecer, mas em vez disso, aparece Ubi, o que o deixa chocado, até que finalmente chega a hora de Mizuhara entrar no palco. Kazuya delira na hora, sem nem conseguir focar mais na peça, e após algumas cenas de alívio cômico, todos estavam rindo bastante de Mizuhara. A atuação dela estava impecável. Kazuya inclusive cai na risada. Com o fim da peça chegando, todos se emocionam com a cena em que a personagem de Mizuhara morre. Kazuya, que antes ria, agora chorava. Ao fim da peça todos aparentemente gostaram, principalmente pelo show que Mizuhara deu. Sumi está logo atrás de Kazuya, e até pensa em falar com ele, mas o garoto está paralisado após a peça. Nos é mostrada a perspectiva de Mizuhara logo após a peça. Ela está sendo elogiada por dois homens de seu trabalho. Ela está muito feliz com o seu desempenho. Até que escuta uma conversa, Mizuhara descobre que o papel importante do filme, que iria ser dado para a melhor atuação da peça, já estava decidido por questões de amizade, o que deixa Mizuhara muito decepcionada. Kazuya está em uma cafeteria. Ele até se gaba pois acha que está muito classudo. Enquanto andava pela rua, Kazuya esbarra em Mizuhara. Ele foi pego no flagra pois estava com o programa da peça. Kazuya começa a elogiar muito a atuação de Mizuhara, mas ela questiona se ele entende algo sobre a atuação, e agradece pelo elogio. Ao conversarem sobre o possível papel importante que Mizuhara poderia ter conseguido, ela revela para Kazuya que não conseguiu o papel. Claramente abatida, Mizuhara tenta pensar positivo e aceitar a situação, e após falar que ela e Kazuya são iguais pois não sabem quando desistir, nosso protagonista se exalta novamente e começa a gritar que vai alugá-la para sempre, pois quer ajudar Mizuhara em seu sonho de virar atriz, e que vai trabalhar duro para bancar tudo para ela. Kazuya realmente é um guerreiro. Após o show de Kazuya, Mizuhara dá um pisão em seu pé e sai correndo. Já em casa, Mizuhara recebe uma ligação de Yumi, e após falar com a garota que roubou seu papel importante, ela não resiste e desaba em lágrimas. Mas seu celular começa a vibrar. É Kazuya solicitando vários encontros pelo aplicativo, o que faz Mizuhara sorrir em meio a tanta tristeza. O segundo ano da faculdade chega. Kazuya e seus amigos conversam, mas não conseguem se decidir quem é o mais vagabundo. Kazuya em seu emprego tem uma conversa sábia com seu chefe sobre mulheres. Ao chegar no encontro, Mizuhara questiona se é certo continuarem com os encontros, pois ainda possuem vários riscos. Kazuya então se lembra de Iruka, quando pediu para ela permitir os encontros dele com Mizuhara. Iruka se recusa e relembra da conversa em que estavam tendo sobre namorar em sério e questiona se aquilo era verdade. Após conversarem, os dois entraram em um acordo. Iruka permitiu que Kazuya se encontrasse com Mizuhara, mas obrigou ele a prometer que a levaria para ver uma peça de Mizuhara. Iruka considera que estão evoluindo como casal, o que não faz sentido nenhum. De volta ao seu encontro, Kazuya pede para Mizuhara agir normalmente com ele. Ela se nega, pois enquanto trabalha, Mizuhara tem que atuar como uma garota perfeita. Kazuya retruca dizendo que ela já é a garota perfeita dele normalmente, deixando Mizuhara sem jeito. Mas ela acaba aceitando, e quando iam se despedir, Mizuhara pergunta se Kazuya tem um tempo livre. Nosso protagonista obviamente aceita, e eles vão para um local para treinar beisebol. Mizuhara fica rebatendo enquanto conversa com Kazuya. Ela avisa que não é um encontro, e que Kazuya só foi chamado pois estava ali no momento, e que sozinha Mizuhara chama muita atenção. Também comenta que geralmente frequenta esse local quando está de mau humor. Ao conversarem sobre se era certo os dois estarem juntos ali, Mizuhara fala que seria injusto com Kazuya se ela o tratasse mal. Após isso, Mizuhara acerta uma bela tacada e estende a mão para Kazuya bater como forma de cumprimento. Por algum motivo ele hesita, mas depois recebe um toque-aqui que deixou sua mão dolorida. Mizuhara tem mais um lugar que queria ir com Kazuya. Eles vão ao hospital onde a avó de Mizuhara está.
Chegando ao hospital, a avó Ichinose trata Kazuya muito bem e começa a conversar com ele. Mizuhara vai pegar água para as plantas. A vovó rapidamente muda o tom, onde ela pede a Kazuya um favor. Mas antes ela pergunta como sua neta foi na peça e após conversarem sobre a Mizuhara, a vovó Ichinose começa a rir, pois Kazuya comenta que acha ela forte. Então a avó conta histórias sobre o passado de Mizuhara, de como ela era uma criança chorona e carente, o que faz Kazuya começar a fantasiar em uma hora bem errada. A vovó começa a elogiar bastante nosso protagonista em uma conversa profunda que o deixa emocionado. A vovó Ichinose então implora para Kazuya ser a pessoa que vê Mizuhara como ela é de verdade. Ele começa a gritar e a deixar bem claro que ama Mizuhara. Ao saírem do hospital, ela pergunta ao Kazuya sobre o que ele e a vovó falavam. Ele disfarça e evita o assunto. Ao chegar em casa, Kazuya pensa se pode ser a pessoa certa para Mizuhara. Enquanto Kazuya deixava mais uma avaliação positiva para Mizuhara, sua campainha toca. Por coincidência era ela, informando que tinha perdido sua chave. Mizuhara pede para entrar. O coração de Kazuya acelera e ele se pergunta se Mizuhara veio passar a noite. E após muito surto por parte de nosso protagonista, Kazuya percebe que Mizuhara apareceu para ver se conseguia entrar pela varanda. Depois de uma situação bem duvidosa, Mizuhara quase acaba caindo enquanto se pendurava, mas Kazuya a segura por um local bem específico. Para piorar tudo, na hora de voltar ao chão, eles acabam caindo um em cima do outro, deixando os dois congelados em silêncio. Kazuya já está se preparando para apanhar, mas a reação dela foi até que tranquila. A campainha acaba tocando. Ao ir ver quem é, Kazuya se assusta, pois era Mami. Mizuhara também pensa no pior e eles resolvem fingir que não tem ninguém em casa, mas a porta está aberta e Mami pensa em entrar. Kazuya e Mizuhara então correm para a cozinha e se escondem lá. Ao entrar, Mami observa o local e vai embora. Após conversarem sobre o motivo dela ter vindo à casa de Kazuya, Mizuhara resolve esperar um pouco para sair, pois Mami pode estar nos arredores. Mami caminha pensando em onde estava Kazuya, já que deixou a porta aberta, até que se lembra de ter visto uma bolsa feminina no apartamento. Já em sua casa, Kazuya não aguenta o silêncio e tenta quebrar o gelo, até que Mizuhara resolve ir embora. Ela percebeu que o síndico do apartamento chegou para lhe ajudar com a chave. Kazuya conversa com Mizuhara antes dela ir. Ela comenta que seu pai foi embora quando ela nasceu e sua mãe morreu cedo. Também fala sobre as promessas que fez a seu avô, que ia virar atriz. Kazuya então conta sobre a história de sua família também e sobre a loja de sua família que provavelmente ele vai assumir no futuro. Kazuya acaba falando bonito, mas sempre acaba deixando alguma bobeira escapar. No dia seguinte, Kazuya está na faculdade e não para de pensar em Mizuhara, até que dá de cara com ela. Eles se encaram por alguns segundos, depois saem andando. Por algum motivo, Kazuya sai correndo e sorrindo pelo corredor. Aparentemente só de vê-la melhorou seu dia. Mami espia ele e fica se pensando por que esse cara está tão feliz. Kazuya imprimia algumas coisas até que Mami o surpreende e quer conversar com ele. Ela fala que descobriu que Mizuhara trabalhava de namorada e que Kazuya a alugava. Mami pergunta se a culpa disso tudo é dela. Kazuya disfarça e eles continuam a conversar. Mami aconselha ele a parar de gastar seu dinheiro e tempo com isso e vai embora. Ela aparentemente não caiu na conversa de Kazuya e fica se perguntando sobre a bolsa feminina no seu apartamento. Uruka encontra Kazuya na porta de seu trabalho. Ambos vão até um supermercado pois Uruka quer fazer comida a ele. Ao chegarem, ela já partiu para a cozinha. Kazuya fica desacreditado com a situação. Após conversarem na cozinha, Uruka comenta que nunca tinha se apaixonado e que achou uma sensação muito boa cozinhar para seu namorado. Já na hora da janta, Kazuya se impressiona pois estava delicioso. Enquanto assistiam algo, Uruka começa a trocar mensagens no celular. Ao olhar, Kazuya percebe que ela está falando para sua mãe que vai dormir na casa de seu namorado. Kazuya se recusa e já estava praticamente expulsando Uruka de sua casa, até que percebe que está chovendo muito. Ao ligar a televisão, descobre que se trata de um tufão. Uruka não poderá ir embora para sua casa. Após tomar um banho, Uruka colocou a camisa de Kazuya, o que deixou o mesmo assustado, já que ela nem vestia um short por baixo. Com os três parados, Kazuya não teria escolha. Uruka iria passar a noite em sua casa, e ele já estava ficando preocupado com o barulho, pois Mizuhara poderia escutar, fazendo com que Uruka grite ainda mais para provocá-lo. Com a situação complicada, Kazuya corre para o banho, onde após pensamentos impuros, ele teve que se aliviar. Ao sair do banho, Uruka percebe que tem algo de diferente em Kazuya, o mesmo disfarça. Enquanto olha seu celular, Uruka mostra um vídeo dela que estourou no TikTok para Kazuya. E quando foi pegar uma foto em sua bolsa, Uruka acaba pegando algo a mais e mostrando uma camisinha, deixando um clima bem constrangedor. Kazuya então instantaneamente desliga as luzes e vai dormir na cozinha. 30 minutos se passaram, e Kazuya ainda não conseguiu dormir. Ele pensa sobre Uruka e de como ela está agressiva,
até que de repente, nosso atacante aparece por trás de Kazuya e começa a acariciar suas costas e o abraçar. Na hora, Kazuya entra em estado de alerta, até que olha para o lado e vê a capinha que Mizuharu deu e começa a se controlar. Ruka então começa a falar como ela não se sente suficiente para Kazuya. Ele se vira e parte para cima dela, mas não para fazer aquilo que pensamos. Kazuya comenta que não consegue acreditar que uma garota tão linda como a Ruka se apaixonou por ele. Pediu para que ela só por hoje ficasse distante. Ruka resolve ceder e recua, entretanto ela parece feliz com as palavras de Kazuya. No dia seguinte, percebemos que Kazuya não conseguiu dormir. Ruka está feliz, pois achava que era um incômodo para ele, mas descobriu que Kazuya gostava da presença dela. Após dar um beijo no rosto de Kazuya, Ruka respira fundo e grita bem alto agradecendo por Kazuya pela noite, com o objetivo de fazer Mizuharu escutar. Kazuya até imaginou que ela estaria dormindo, mas Mizuharu estava logo na porta, pois ia sair para levar o lixo e acabou escutando a gritaria. Ao sair para também levar o lixo, Kazuya dá de cara com ela. Mizuharu aparenta estar distante, e após conversar com ela, ele descobre que Mizuharu ouviu tudo e pensa que Ruka e Kazuya estão juntos. Mesmo se explicando, Mizuharu ainda continua acreditando que eles dois foram com tudo. Em sua casa, Mizuharu tenta praticar, mas não consegue parar de pensar em Ruka gritando sobre a noite com Kazuya. Já nosso protagonista descobre que o aniversário de Mizuharu está chegando, e se pergunta no que dar de presente, até que tem uma ideia. Resolve alugar Sumi para ajudar a achar um presente para Mizuharu. Ao se encontrar com Kazuya, Sumi não para de pensar no dia da peça, pois ela espionou a conversa de Kazuya com Mizuharu onde ele gritava muito. No encontro, os dois tomam um café, tiram fotos de casais e até saem para fazer compras. Sumi dá um chapéu para Kazuya usar, pois ela achou que ficou muito bom nele, e nosso protagonista resolve levar o chapéu. Até que chega a grande hora. Kazuya pergunta a Sumi sobre o que poderia dar de presente para Mizuharu. Sumi passa a dica sobre um romance que Mizuharu gosta, mas Kazuya não gostou muito da ideia. Ela sugere flores, mas ele também não concorda, até que Sumi levanta e começa a correr puxando Kazuya. Eles foram de um shopping para outro shopping, o que deixa Kazuya confuso. Enquanto subiam no elevador, Sumi tenta explicar, mas Kazuya não entende nada. Até que eles chegam ao destino final. É um show de heróis, mas nosso protagonista ainda está sem entender nada. Ao escutar a voz de uma das personagens, ele finalmente começa a entender. Uma das atrizes do show é a Mizuharu. Chega o fim do encontro. Kazuya agradece pela ajuda. Sumi dá mais alguns conselhos para ele. Então Kazuya sai na busca para achar o presente ideal para Mizuharu. Nos é mostrado também que Sumi pode estar começando a sentir algo por Kazuya, tanto que ela foi atrás dele e o segurou pela roupa, mas a garota tem dificuldade para falar e fica toda uma atenção. Até que Sumi finalmente faz sua pergunta. Qual o aniversário de Kazuya? Ela diz. Após receber uma resposta, Sumi atravessa a rua e manda um tchau. Inclusive ela marca um evento em seu celular. Aparentemente Sumi está começando a gostar do nosso protagonista. Acompanhamos agora Mizuharu chegando em casa e recebendo diversos parabéns, tanto de sua avó quanto de sua companheira na peça que roubou seu papel. Ao olhar a varanda, percebe que Kazuya deixou uma sacola com ameixas em conserva e uma carta. Foi um presente bem inesperado, diga-se de passagem. No dia seguinte, Kazuya e Mizuharu se encontram na varanda. Kazuya explica toda a filosofia do presente. Ela agradece o presente e até fala que gostou, mas comenta que foi um presente de velho. Ao conversarem sobre Ruka, Kazuya insiste em dizer que não aconteceu nada, mas aparentemente dessa vez Mizuharu acredita. Kazuya resolve tentar alugar ela para comemorar seu aniversário, mas Mizuharu vai sair para beber com amigas. Na faculdade, seus amigos conversam sobre assuntos duvidosos, até que Kibi começa a perguntar sobre Mizuharu para Kazuya, e mais mentiras são contadas. Kibi convida Kazuya para ir beber com amigos à noite. Nosso protagonista aceita tranquilamente. Chegando ao bar, Kazuya descobre que irão beber com garotas, e após entrarem, Kazuya dá de cara com Mizuharu, e fica um clima pesado entre eles. Mas Kazuya tenta disfarçar, até que uma das garotas anuncia que Mizuharu fez 20 anos recentemente, que será a sua primeira bebedeira. A bebedeira continua, e aos poucos o álcool vai fazendo o efeito. Mizuharu então vira assunto da conversa. Uma das garotas comenta que ela é muito tímida e travadona, o que gera opiniões adversas de Kazuya e seus amigos. E após uma atitude duvidosa de uma das garotas, Mizuharu acaba em uma situação bem constrangedora. Kibi e os outros disfarçam, enquanto Kazuya, para disfarçar também, vira um copo de cerveja. Eles descobrem que o primeiro nome de Mizuharu é Chizuru. Kibi até ironiza, pois é o mesmo nome da namorada de Kazuya. Essa situação está muito confusa, mas Kazuya muda de assunto para evitar revelações.
mas é tarde demais e o assunto da conversa vira a namorada de Kazuya. Mais uma coincidência era jogada na mesa. O aniversário das duas Chizuros foram semana passada, o que complica ainda mais a mentira de Kazuya, que implora para mudarem de assunto. Até que algo muito grave acontece. Uma das garotas tira o óculos de Mizuhara. O disfarce estava praticamente acabado, mas graças à bebida ninguém percebeu. Kazuya agradece por só ter amigos incompetentes. Até que Shu convence a todos a jogarem o jogo do bambu. Ao perder no jogo, Mizuhara teve que virar o copo. E quando o álcool entra no jogo, segredos podem ser revelados. Kazuya analisa a situação e resolve começar a perder de propósito para evitar que Mizuhara fique embriagada. E ainda criou entretenimento para todos. Ao fim da bebedeira, Kazuya está quase morrendo por conta da bebida. Nem andar consegue mais. Até que Mizuhara chega para ajudá-lo. Ela o acompanha até em casa. Kazuya diz que já está tranquilo, mas nem abrir a porta ele consegue. Ao entrarem, nosso protagonista começa a botar tudo pra fora. Mizuhara então começa a conversar com Kazuya e comenta que percebeu que ele perdeu de propósito. Kazuya começa a chorar enquanto vomita até as tripas, enquanto isso Mizuhara o consola. Até que ele fica de pé, mas acaba caindo no sono, e para piorar a situação em cima dela. Mas ela está até que tranquila e lembra dele falando que queria cuidar dela a todo custo. No dia seguinte, com a ressaca das boas, Kazuya não se lembra de nada além de uns fragmentos de memória com Mizuhara. Ao olhar seu celular, percebe que um grupo foi criado com a galera do rolê, e lá estava o contato pessoal de Mizuhara. Ele até pensa em adicioná-la, mas tem medo de ser recusado e esquece da ideia. Na faculdade, Kazuya não se aguenta em pé, até que encontra seus amigos e as garotas. Eles conversam sobre como Kazuya parece um zumbi de The Walking Dead. Ao chegar em casa e olhar sua geladeira, ele encontra um remédio, uma bebida e um bilhete. E então percebe que as memórias de ontem com Mizuhara não foram um sonho. Do outro lado da parede, Mizuhara tem a mesma insegurança em relação ao contato de Kazuya. Nem em seu trabalho Kazuya tem paz. Ruka está o cobrando sobre a conversa do outro dia, e está convencida que tirou Mizuhara do jogo. Mas Kazuya comenta que ela acreditou nele. Ruka estava preparada para mais um ataque, até que é escutado um chamado de cliente. Ao ir atender, Kazuya se surpreende, pois a cliente é a Mami. Eles conversam e Ruka resolve se envolver na conversa. Mas Kazuya resolve evitar deixar as duas conversando, pois mais segredos podem ser revelados. Enquanto a levava para sua sala, Kazuya e Mama conversam. Ruka escuta atentamente a conversa e percebe que os dois são próximos, o que a deixa muito irritada. Ao chegarem, Kazuya percebe que Ruka estava espionando a conversa. Ela entra na sala e o caos está instaurado. Ruka pergunta a Mami qual a relação ela tem com Kazuya. Mami responde que são apenas colegas e, para piorar a situação, provoca Ruka. E quando ela ia revelar que é a namorada de Kazuya, ele interrompe Ruka tapando sua boca. Ela então finalmente percebe que Mami é a ex-namorada e se recusa a estar em terceiro lugar na disputa pelo Kazuya. Ruka revela que é a namorada dele, inclusive dá uma bronca em Mami, fazendo um barraco e reivindicando Kazuya só para ela, o que deixa Mami bem confusa. Pois se o Kazuya tem uma namorada de verdade, por que ele precisaria de uma namorada de aluguel? Kazuya questiona do porquê Ruka explodiu. Ela começa a chorar e berrar. Kazuya a puxa para uma sala por conta do barulho que pode incomodar os clientes. Já dentro da sala, Ruka insiste em dizer que é a garota que mais ama ele, fazendo com que Kazuya também se exalte e comece a surtar com a situação. No caminho para sua casa, Mami ainda está confusa com tudo isso, e se pega imaginando por que fica perdendo tempo com Kazuya. Quando mais uma grande coincidência acontece, Mami dá de cara com Mizuhara no metrô, percebe que ela está utilizando a bolsa que estava no apartamento de Kazuya. E aos poucos ela vai conectando todos os fios e desvendando a história. Mizuhara senta ao lado de Mami e elas começam a conversar. Após perguntas sobre a bolsa, ela confirma que era a mesma da casa de Kazuya. Ao chegarem em seu destino, Mami faz a pergunta polêmica. Pergunta se Mizuhara parou de se encontrar com Kazuya. Ela responde que já, mas Mami sabe que é mentira, que deixa uma atenção para os próximos acontecimentos. Em sua casa, Mami continua suas investigações e acha o perfil da família de Kazuya. Em sua casa, Kazuya conversa com Ruka pelo telefone, onde a mesma pede desculpas pelo barraco que fez com Mami. Eles continuam a conversa e Ruka comenta que não vai deixar Kazuya se sentir sozinho nunca. Ao ir alugar Mizuhara novamente, Kazuya percebe que ela subiu para o ranking regular, e agora o aluguel é mais caro. Ele resolve fazer um pedido especial bem peculiar. O dia do encontro chega e descobrimos que o pedido especial de Kazuya foi pedir com que Mizuhara use vestimentas escolares. Tudo isso por conta de traumas passados de sua vida com garotas na escola. E Kazuya está decidida a superar seu trauma.
e vai fazer tudo o que sempre quis fazer quando era adolescente. Já de começo, Kazuya quer dividir uns churros com Mizuhara. Ele pediu somente um para ela, mas agora está com vergonha de pedir um pedaço. Mas como a garota é esperta, ela percebeu a situação e resolveu oferecer para ele um pedaço. Mizuhara comenta que vai fazer o que ele quiser. Kazuya decide aproveitar o encontro e fazer com que ele seja inesquecível. Enquanto andavam pelo shopping, eles acabam encontrando Sumi, mas acabam se escondendo pois estavam com vergonha das roupas. A próxima parada de Kazuya era a cabine de fotos, mas nosso protagonista hesita na hora de escolher a opção de fotos. Com sorte, Mizuhara, que é uma garota astuta, escolheu por ele e o tranquilizou. Na hora do abraço, Kazuya está totalmente em choque. É a hora dele ter os nervos de aço. Após o abraço, ambos se afastam envergonhados. Na hora do beijo, eles fizeram uma pose de beijo com as mãos. Sentado esperando as fotos, mais um contratempo acaba ocorrendo. Alunas com o uniforme da escola de Mizuhara acabam aparecendo. Na pressão de ter que lidar com a situação constrangedora, Mizuhara puxa Kazuya para longe, fazendo com que ele perca suas fotos. Ao chegarem ao parque de diversões, mais um desejo de Kazuya está prestes a ser concluído: ir na roda gigante com uma garota. Mas ao entrar na cabine, Kazuya percebe que não será fácil estar num local pequeno com Mizuhara. Enquanto conversam, ela observa que está acontecendo um show e para conseguir observar, Kazuya acaba se aproximando muito dela. Ele quer evitar ao máximo encostar nela. Mas como nosso protagonista é um incompetente, Kazuya acaba tropeçando e se apoiando em Mizuhara. Mas o local que ele acaba se apoiando não era muito adequado, fazendo com que ela dê um tapão na cara dele. Para mudar de assunto, Kazuya começa a conversar com Mizuhara sobre o trabalho dela. Ela comenta que ama o trabalho, pois querendo ou não, ajuda os outros, mesmo com mentiras. Ao acabar o passeio, Kazuya tinha tirado uma foto com Mizuhara antes de entrar na roda gigante, e a mesma estava sendo vendida. Mizuhara até recusou, mas Kazuya não pensou duas vezes em comprar. Ao fim do passeio, Mizuhara anuncia que recebeu um papel em outra peça. Mesmo com o encontro perfeito, Kazuya não parava de pensar na peça. O aniversário de Kazuya está chegando. Ele conversa com sua avó sobre o que vai ser servido para comer. A vovó Kinoshita pergunta quando é o aniversário de Mizuhara. Ao informar que o aniversário dela já passou, a velhinha explodiu e resolveu que vai fazer uma festa dupla, comemorando o aniversário dela também. A vovó deixa bem claro que é para Kazuya levar Mizuhara. Mizuhara fazia seu yoga tranquilamente, até que Kazuya começa a jogar ração de peixe em sua janela. Ao perguntar o porquê disso, eles começam a conversar. Kazuya pede para que Mizuhara apareça às 17 horas para a festa, mas ela responde que não vai dar, pois vai acompanhar sua avó em exames no hospital, mas diz que dá para aparecer umas 18 horas. Kazuya está sentado pensando em como vai ser bom ter Mizuhara em seu aniversário, até que Iruka o liga meia-noite em ponto para o parabenizar. Kazuya falou que não poderia encontrá-la no dia de seu aniversário. Ela surtou quando escutou isso, mas depois resolveu que estava tudo bem desde que Mizuhara não estivesse lá também. Após Kazuya tentar explicar, Iruka desliga na cara dele. A hora de ir à festa chegou. Ao sair de seu apartamento, Kazuya se depara com Iruka, que está o esperando na porta, e resolve que vai acompanhá-lo até a festa. Ao chegarem, a vovó os recebe, mas fica decepcionada em saber que Mizuhara vai chegar mais tarde. Porém, ela resolve ser compreensiva, pois tudo foi avisado de última hora. Iruka misteriosamente está mimando muito a família de Kazuya, o que o deixa preocupado, pois sua família pode acabar descobrindo seus segredos. Ele resolve apresentar a casa para Iruka, e na cozinha começa a conversar com a mesma. Lá ela diz que vai fazer com que a família de Kazuya goste dela, pois assim ela acaba com a desculpa de manter o relacionamento falso de Mizuhara e Kazuya, por conta da vovó gostar muito de Mizuhara. No hospital, Mizuhara acompanha sua avó. Enquanto isso, Iruka vai fazer um papel perfeito para a família de Kazuya, mas ainda assim a vovó se pergunta onde está Mizuhara e pede para Kazuya ligar para ela. Do lado de fora de sua casa, nosso protagonista ainda está com receio de mandar pedido de amizade e acaba desistindo novamente de se comunicar com ela. A festa continua e Iruka continua fazendo um ótimo trabalho. A avó de Kazuya inclusive começa a elogiar muito ela. Iruka conta a história de sua avó, que faleceu 2 anos atrás. Inclusive se prepara para contar toda a verdade. Kazuya tenta calar, mas acaba apanhando de sua avó. E quando tudo ia ser revelado, Mizuhara liga para Kazuya e pede para falar com a vovó. Ela até muda de rosto ao falar com Mizuhara. Kazuya sai para fora e começa a conversar com Mizuhara. Ela comenta que não vai poder vir por conta da saúde debilitada de sua avó. Enquanto continuavam a conversa, Iruka toma o celular de Kazuya e começa a se exaltar muito e a gritar com Mizuhara, e até desliga na sua cara.
Mizuhara fica preocupada e começa a falar com sua avó que precisa ir para a festa, pois Kazuya está esperando. A vovó Ichinose de repente melhora da saúde e manda Mizuhara ir logo, pois não pode deixar Kazuya esperando. Após vários atrasos, finalmente chegava Mizuhara. Instantaneamente a vovó Kinoshita pulava em cima de Mizuhara e antes mesmo de fazer qualquer coisa, Mizuhara se oferece para prestar homenagens ao altar da família, o que deixa Ruka claramente abalada. Enquanto conversavam, a vovó dá a ideia de Kazuya e Mizuhara morarem juntos, mas a garota tinha uma resposta na ponta da língua, só mostrando que Mizuhara é muito astuta. Kazuya resolve ir ao banheiro e dá de cara com Ruka. Nosso atacante camisa 9 não hesita, puxa Kazuya pela gravata e o dá um beijo. Abalado com a situação, Kazuya se pergunta o que deu nela. Ruka se mostra artilheira e parte para cima de novo, continuando o beijo. Kazuya, após aparentemente ter seguido o fluxo, interrompe o beijo. E ao escutarem que a vovó queria ir ao banheiro, Ruka se afasta e pede desculpas. E ainda comenta que seu primeiro beijo não teve gosto de morango, e sim de saquê. De volta para a mesa, Ruka não se aguenta de vergonha, enquanto Kazuya não para de olhar para os seus lábios. Os dois estão estranhos e todos na mesa perceberam. Kazuya fica pensando sobre todos os sinais que Ruka estava dando, e sobre o primeiro beijo dela ter sido com ele, e se sente mal com tudo isso. A avó de Kazuya tem um presente para Mizuhara. O presente é o anel de noivado da família de Kazuya. Até Mizuhara aparenta estar perdida com o que fazer. Enquanto isso, Ruka aperta as costas de Kazuya, claramente irritada com tudo isso. Nosso protagonista finalmente resolve contar a verdade, pois tudo isso está indo longe demais. A tensão reina na mesa, até que Mizuhara recebe uma ligação do hospital. Sua avó estava muito mal. Kazuya e Mizuhara vão correndo ver o que está acontecendo. Chegando lá, eles percebem que a vovó está tranquila. Inclusive, as duas vovós conversam alegremente, até o médico chegar na sala e pedir um minuto com Mizuhara. Kazuya acaba sozinho com as vovós e é bombardeado de perguntas. Ao ir buscar um lanche, Kazuya dá de cara com Mizuhara na volta. Ela fala que a situação da vovó Ichinose é complicada e que ela tem pouco tempo de vida. Kazuya resolve contar toda a verdade com a velha com o pé na cova. Com certeza ela ia ter um ataque do coração. Mizuhara o segura e diz que não quer contar a verdade para sua avó, pois não é uma boa ideia. Kazuya não entende de primeira e fica confuso se é certo ou errado manter essa mentira, mas Mizuhara não tem coragem de deixar sua avó triste em meio a essa situação. A hora de ir embora chega. A vovó Kinoshita tem uma conversa profunda com Mizuhara e a convence a aceitar o anel. Chegando em casa, Kazuya pensa em como não conseguiu fazer nada. Kazuya e Ruka estão em um encontro. Eles conversam sobre o que ocorreu no dia da festa e se a vovó Ichinose estava bem. Ruka resolve dar uma trégua, pois é uma péssima hora para revelar tudo. Kazuya fica confuso, pois quando resolveu contar a verdade, ninguém mais quer contar, o que o deixa indeciso. Mizuhara conversa com Kazuya e pede ajuda para ele. Sumi quer praticar e deseja se encontrar com Kazuya às 10 da manhã. Chegando ao encontro, ele percebe que Sumi está de uniforme escolar, o que já o deixa bastante assustado. Ao perguntar sobre, ele descobre que Sumi o viu com Mizuhara no encontro especial dele. Eles continuam o encontro normalmente e então chegam a um aquário, onde Sumi falou que queria ser o guia hoje. E lá foram eles passear pelo aquário. Enquanto passavam por um túnel de água, Kazuya acaba se empolgando e dando uma mini palestra para Sumi. A mesma fica encantada com ele e o aplaude. Mizuhara tinha avisado para Kazuya que ele não poderia perder o evento das 11h30. Ao chegar o horário, Kazuya descobre que era um show de golfinhos. A empolgação de Kazuya com os golfinhos faz com que o coração de Sumi acelere, até que um golfinho inspirado resolve molhar Sumi e Kazuya. Ela implora por desculpa porque mesmo com ela mudando os assentos, eles acabaram se molhando. Kazuya começa a elogiá-la para fazer Sumi se sentir confortável, quando de repente ela quase acaba se declarando, mas depois disfarça. Ao acharem roupas em uma loja, eles partem. Já de noite, eles se sentam em um local com uma visão linda, mas o problema é que o local está cheio de casais. Kazuya se preocupa com o porquê Sumi está vermelha, até que ela se vira para ele e o dá um presente de aniversário. Kazuya então percebe que esse encontro era na verdade parte do presente de aniversário para ele. Mas do nada, Kazuya começa a ficar com a vibe triste, pois percebe que é o único que não tem progresso. Sumi pergunta qual problema ele tem, e pega na mão dele. Kazuya então explica a situação de Mizuhara, mas sem usar o nome dela. Ele acaba se emocionando e caindo nas lágrimas. Sumi também não resiste e começa a chorar também. Chega a hora da despedida. Sumi se sente realizada por conseguir ter feito um ótimo serviço de guia. Kazuya, enquanto pensava, de repente descobre uma maneira de ajudar Mizuhara e sai correndo.
Nos é mostrada a rotina de Mizuhara e como ela é dedicada, sempre praticando atuação. Ao chegar em casa após mais um dia cansativo, vemos que Mizuhara foi reprovada em mais um teste para um filme, o que a faz cair em lágrimas enquanto fala com a fotografia de seu avô. Após isso, voltamos a 7 anos atrás, quando Mizuhara era apenas uma garotinha. Ela já estudava romances que seu avô gostava, e sempre amou filmes e livros. Mizuhara descobriu que sua avó era uma grande atriz, e então resolveu que também queria ser atriz de cinema. Sua avó tinha medo, pois já conhecia o mundo artístico. Já seu avô se encheu de esperanças com o sonho de sua neta, e queria muito ver Mizuhara atuando nas telas. Ela então prometeu ao seu avô que viraria atriz. Mizuhara treinava duro e tinha sempre o apoio de seu avô, até o dia que ele se envolveu em um acidente de carro. Ao chegar no hospital, ela descobre que a situação dele é grave. Mizuhara resolve ir correndo ao local que seu avô sempre a levava para orar, mas a situação era complicada. Chegando ao hospital toda acabada, Mizuhara desabava em lágrimas enquanto conversava com seu avô inconsciente. Seu avô acorda repentinamente, fala suas últimas palavras e acaba falecendo. De volta ao presente, Mizuhara está desolada, até que a campainha toca. Era Kazuya. Ele tenta mostrar desesperadamente algo em seu notebook. Kazuya então mostra uma maneira de conseguir fazer um filme o mais rápido possível para mostrar ele para a vovó Ichinose. Mizuhara pede um tempo para pensar sobre tudo. Em sua casa, Kazuya fica com os pensamentos a milhão. Aparentemente ele pesquisou bem sobre o assunto, graças à dica da Sumi, e ele sabe que vai ser difícil conseguir fazer tudo isso em tão pouco tempo, já que a vovó está no fim da linha. Enquanto Kazuya continuava se dedicando, Mizuhara toca sua campainha. Claramente abalada, ela pergunta se Kazuya vai conseguir fazer mesmo, pois Mizuhara não quer perder tempo. Ele chama a responsa e fala que vai conseguir. Mizuhara acaba se emocionando e cai em lágrimas. O futuro realmente está promissor para esses dois. E é aqui que esse vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Ultimamente estamos passando por dificuldades e mudanças no canal, mas podem ficar tranquilos que eu estou fazendo o máximo para tentar manter a frequência. E claro, se quiserem uma parte 3, comenta aí embaixo. E não se esquece de clicar no vídeo aí na tela, viu? Obrigado por assistir e até a próxima.